Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para ministrar mais uma videoaula para vocês. Na verdade, isso aqui não é uma videoaula, vai ser um mini curso que eu vou passar para vocês. É uma aula bem específica para o município de Rondonópolis, porque a gente vai estudar o Estatuto do Servidor Público do município de Rondonópolis. Esse estatuto ele está consagrado pela Lei 1752 de 1990, né? Então a gente vai estudar para vocês aí. Essa aqui é a primeira aula, é a aula introdutória, onde eu vou passar para vocês a estratégia, né? Então vamos lá, disposições gerais, artigo 1º ao artigo 6º, né? Esses aqui serão os artigos que nós iremos abordar nessa aula. Toda aula nossa vai ser assim. Ela vai ter um tema. Claro, a disciplina é o estatuto, né? É o estatuto aqui de Rondonópolis, né? Ok? Na verdade, eu vou alterar aqui isso aqui, tá? Eu vou alterar esse cara aqui e vou colocar um RO aqui de Rondonópolis, ok? Que é a lei de Rondonópolis, 1752. Disposições gerais, artigo 1º ao artigo 6º, né? Como é uma lei introdutória, eu tenho que apresentar para vocês, né? Vou apresentar a lei para vocês. Então vamos lá. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Rondonópolis, das autarquias e fundações municipais e dá outras providências, né? Então, isso aí é a ementa da lei, a lei lá de 1990, né? Lei número 1752, 17 de agosto de 1990, né? Professor, por que 1990? Né? Muito simples, né? Eu já começo a explicação. O que acontece, né? O que acontece? Nós tivemos um marco, né? Nós tivemos um marco aqui, que é o quê? A Constituição Federal de 1988, né? Essa Constituição Federal de 1988, lá no seu artigo 39 da Constituição, instituiu o regime jurídico único, né? Ou seja, né? Cada ente federativo, por exemplo, a União tem que ter o seu, que é a Lei 8.112 de 1990, tá? Aí nós temos aí o Estado, cada Estado tem que ter o seu. Aqui no caso do Estado de Mato Grosso é a Lei Complementar 04, e aí no município de Rondonópolis, né, você tem a sua Lei 1752, né? Então nós tivemos aqui, então a Constituição obrigou. O que aconteceu, né? A Constituição ela foi promulgada no dia 3 de outubro de 1988, né? Aí todos os entes públicos, né? Nós tivemos uma eleição gigante em 89, né? Uma eleição em 89. Em 1990, né? O que acontece? Começaram os novos estatutos a serem promulgados, né? Aí aqui teve um novo marco no município de Rondonópolis, com a publicação da Lei 1752 de 90, e é o estatuto vigente até a presente data, né? Então é por isso que é o estatuto. É claro que o município de Rondonópolis tinha um estatuto anterior, a gente vai estudar isso lá na última aula, que é o estatuto que ele vai ser revogado, né? Então, regime jurídico único, tá? Regime jurídico único, e a gente vai falar ainda sobre regime jurídico único, tá? A gente vai falar, isso aqui é a ementa, né? Então vamos lá, a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Vamos apresentar a lei para vocês. Então, você tem que entender essa obrigação. Esse estudo aqui, é um estudo suficiente. Se você assistir essas aulas, você não vai errar uma questão de estatuto, e o estatuto vai cair na prova. Pode ter certeza, ele é tradicional, principalmente em concursos de município, tanto do poder legislativo quanto do poder executivo, tá? Tanto de um para o outro. O estatuto, ele tem organização clássica, tá certo? O primeiro título das disposições gerais, o título 2, dos direitos e vantagens, que é o maior de todos, né, mas não tem nenhuma complexidade. Do regime disciplinar, porque, cara, se você descumprir o estatuto, você vai cometer uma infração administrativa, você vai cair aqui no título 3º. E, claro, as disposições finais é o título 4, né? Professor, como é que é organizado cada título? Está aqui. Cada título é organizado dessa maneira, por capítulos, né? Hoje nós iremos estudar o capítulo 1º do regime jurídico, a gente vai esgotar. A próxima aula que eu vou gravar, eu gravo uma aula por dia, tá? Eu vou matar o capítulo 2 inteiro, né?
matar o capítulo 2 inteiro, né? E aí, professor, esses outros aqui são pequenininhos, né? O capítulo 2 aqui ele é gigante, né? Aí outro dia de gravação, eu vou matar esses 4 aqui, cada uma em uma aula separada, assim que o professor faz, né? Bacana, a gente vai trabalhar nesse assunto aqui. Então, disposições gerais, regime jurídico do provimento, a gente vai ver todas as formas de provimento, do concurso público, posse, exercício, estabilidade, readaptação, reversão, estágio probatório, reintegração, de forma aprofundada. O capítulo 2º, falo para vocês, tá, que 50% de chance de cair uma questão do capítulo 2º. E detalhe, essa aula nossa aqui, ela não é somente limitada ao município de Rondonópolis. Ah, professor, o que acontece? Cara, você pega aqui o Estatuto Federal, o Estatuto Estadual e o Estatuto aqui do município de Rondonópolis, né? Podemos pegar até o de Cuiabá. O que acontece? 95% dos 3 estatutos são iguais. 95% são iguais. Cara, se eu fosse examinador lá em Rondonópolis, eu ia cobrar os 5% diferentes. E esses 5% diferentes, quando tiver algo diferente, eu trago aqui para vocês aqui na aula. Vocês podem ter certeza disso, tá? Eu vou trazer para vocês aqui na aula. Então a gente vai ver, tá? Título 2, né? Direitos e vantagens, né? Bacana. Então não são aulas muito longas, né? Aqui são aulas aí de 15, 20 minutos aí. A gente vai estudar todos esses, cada capítulo uma aula específica, né? Aí vamos para o título 3, que é do regime disciplinar. Esse aqui tem que ser tudo separadinho, tá certo? Tem que ser tudo separadinho isso aqui, que é muito importante o regime disciplinar. Principalmente deveres, né? Dever funcional, proibições, né? Ok? E, claro, o fechamento do estatuto, que são as disposições finais, né? Além dos deveres, né? Ou seja, aqui vai definir o regramento que o servidor público deverá ter no exercício das suas funções, do processo administrativo, tá certo? Para apurar inquérito, julgamento, revisão do processo, recurso, pedido de reconsideração, né? Das disposições finais, que são as regras aí de fechamento do estatuto. Beleza? Fechou? Então, essa é a estrutura do Estatuto de Rondonópolis. Tá? Essa é o Estatuto de Rondonópolis, né? Bacana? Fechou? Vamos lá, né? Agora, eu tenho que fazer alguma justificativa para vocês, né? Normalmente, cara, aí você pode pesquisar aí as minhas aulas no YouTube, no próprio site da LAC, né? Há muitos anos eu sou professor de estatuto aqui da LAC, muitos anos mesmo, não é de agora, né? O que eu quero falar para vocês? O seguinte, né? O que eu quero falar para vocês, né? A legislação do município de Rondonópolis, ele está no site chamado Legislação Municipal, tá? E aí, lá está todas as leis atualizadas, já chequei isso, então é muito gostoso você ter um local assim confiável para você ter a consolidação das leis, né? Eu vejo que milhares de municípios no Brasil todo já aderiram aí a esse sistema. Acontece o seguinte, quando você copia e cola, não vem o artigo. Aí eu teria que renomear todos os artigos. Então, infelizmente, eu tive que fazer o quê? Dar um print e recortar e trazer para cá. Eu não gostei muito disso, né? Tá? Senão eu ia dar um trabalho, eu teria que reescrever o estatuto todo. Eu não estou aqui para reescrever, estou aqui para ensinar o conteúdo que está. Tá? Eu não sei que na próxima aula eu vou projetar ele aqui, vou mexer com o mouse, eu não sei ainda como é que eu vou usar essa estratégia, mas enfim, eu não consegui transformar isso aqui em caracteres. Tá? Não consegui transformar em caracteres. Então vamos lá. Primeiro, disposições gerais, capítulo 1 do regime jurídico. Tá? Do regime jurídico, né? Professor, regime jurídico, vem aqui, vamos lá. Vou explicar para vocês, né? Ó, regime jurídico. Beleza, né? Regime jurídico. Nós temos quantas opções de regime jurídico? 2 opções, tá? Primeira, nós temos aqui o regime jurídico da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, e nós temos aqui o regime jurídico chamado de estatutário. Estatutário, tá? Isso você tem que saber. Tá? Professor, o regime jurídico, né, CLTista, ele é 100% destinado ao setor privado. Ah, professor, beleza, né? Ao setor privado. Por exemplo, o cara tem carteira assinada. Pronto, morreu. Carteira assinada é a representação da consolidação das leis do trabalho. Ah, lá da padaria do seu Zé, lá do mercadinho do seu João,
né, das empresas grandes, todos, então 100%, tá? 100% do setor privado. E o regime jurídico estatutário, né? Primeiro, eu já falei para vocês, né, que é uma obrigação da Constituição Federal de 1998, tá? Que obrigou a criação do regime jurídico único. Beleza? Fechou, né? E aí, a Constituição Federal falou o seguinte: quem deve ser submetido ao regime jurídico único? A administração pública direta e indireta. Não, vamos colocar, né, administração pública direta, 100%. Tá? Ok. Na administração pública direta, caso do município no caso do município de Rondonópolis, quem está sujeito, né? Vou colocar aqui, ó, poder executivo. Quem que é poder executivo? É a prefeitura. Então, é o gabinete do prefeito e todas as secretarias deverão estar seguindo esse estatuto, né? E outro aqui, quem mais, né? Poder judiciário. Fazem parte da administração pública, judiciário não, legislativo. Ó, legislativo. Tá? No caso aqui é a Câmara, tá? Câmara Municipal de Vereadores. Não tem, né? Não tem aí, no caso, poder judiciário, né? Então seria a administração direta, né? Outra pessoa que está obrigada aqui a seguir o regime jurídico único, né? Vamos lá. Administração indireta. Nessa administração indireta, duas pessoas, né? Primeiro, as autarquias. Aí, ó. E as fundações. Tá? Faz parte da indireta. Tá? E na CLT, professor? Também nós temos uma parte aqui, ó, administração pública indireta. No caso aqui, as empresas públicas, né? E no caso aqui, as sociedades de economia mista, né? Professor, exemplo de autarquia, INSS, né? Fundações, o FMT, Universidade de Rondonópolis, empresa pública, Caixa Econômica, né? Correios, né? Embrapa, né? Sociedade de Economia Mista, né? Banco do Brasil, Petrobras, Banese, Basa, e vai embora, né? Tá certo? Então nós temos aqui a administração pública indireta, somente empresas públicas, sociedade de economia mista, que é o regime jurídico CLT. E o estatutário, a administração pública indireta, autarquias e fundações. Isso cai em concurso. Isso cai em concurso. Você tem que saber disso, né? Ok, né? Professor, e questão da aposentadoria? Todos aqueles que são CLT, né, estão vinculados ao INSS. E todos esses aqui dos estatutários, né, vou fazer uma flechinha aqui, é o regime de previdência, né, regime próprio de previdência social, que esse cara aqui é o regime geral de previdência social, tá? Então aí, essa aqui é o regime jurídico hoje no Brasil na sua totalidade, né? O que aconteceu, tá? O que aconteceu, né? Servidor público, todo mundo sabe que é o vilão do Estado. O Estado não funciona por causa dele. Isso, eu não concordo com isso. Não concordo. Isso é, né, que a mídia vende, né? Os políticos aí, né? Porque, não todos, claro, né? O que aconteceu? Regime jurídico único, invenção da Constituição de 88, né? Aí vou fazer aqui, né, uma linha de histórico aqui, ó. Então, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Instituiu o quê? O regime jurídico único, ou seja, para essas pessoas aqui, tá? Para essas pessoas aqui, é obrigado ter o estatuto, tá? O estatuto é uma lei. É uma lei. Aqui, na União, lei 8.112 de 90, tá? Lei estadual, olha aí, lei complementar,
Lei Complementar 04 de 90, né? Rondonópolis, né? Lei 1752 de 90. Então, é uma única lei, é único, né? O que aconteceu, né? A emenda, em 1998, olha aí, ó, 1998, né? Através de uma emenda à Constituição, tentou o quê? Quebrar o regime jurídico único. Esse U é importante, né? Ele tentou quebrar isso aqui, né? Tentou quebrar alterando lá o artigo 39. O que acontece? Eles conseguiram alterar o artigo 39. Só que houve, né, um erro lá formal no projeto de aprovação. Por exemplo, né, aprovaram na Câmara para o rito processual para aprovação de uma emenda é muito simples. É um quórum diferenciado de 3/5 e votação de 2 turnos em cada uma das casas. Aprovaram o projeto de lei na Câmara dos Deputados e foi para o Senado Federal. Lá no Senado Federal, eles alteraram uma vírgulazinha, um texto. Se alterou, tinha que voltar para validação, lá na onde? Na Câmara, e não foi promulgada. E aí o Supremo julgou o quê? Inconstitucional, né? A quebra, julgou inconstitucional. Então, mantém, tá, a regra, olha aí, mantém a regra do regime jurídico único. Porque essa emenda de 98, ela foi declarada inconstitucional em base de liminar. O seu mérito ainda parece que não foi julgado desde aquela época. E também acredito que não há interesse, né, do órgão julgador a realizar esse julgamento. Bacana? Então, regime jurídico. O que é regime jurídico? É exatamente isso. Tá? Nós temos hoje dois, do setor privado e do setor público, né? O setor público é chamado de estatutário. Quem é obrigado a fazer isso? A administração pública direta, os 3 poderes, claro, e mais a indireta, autarquias e fundações. Regime jurídico do setor privado, é CLT, INSS, né? 100% do setor privado, mais as empresas públicas e sociedade de economia mista que fazem parte do poder público, né? São aqui o lado das empresas estatais do governo. Então não fazia sentido o quê? A empresa tipo Banco do Brasil, que é uma empresa que visa lucro, tem um estatuto ser vinculado aqui ao regime estatutário, que ele é rígido, ele é burocrático, né? Ele tem que seguir as mesmas regras. Já pensou? Você tem o Banco do Brasil, que o povo é regime jurídico. Você tem o Bradesco, que é o mesmo banco, né? Do mesmo segmento e setor, com os mesmos objetivos, ser CLT. Você ia causar o quê? Um desequilíbrio na concorrência. Então, sabiamente, o Constituinte assim fez, né? Beleza? Printou aí? Ótimo, né? Então vamos embora, né? Cara, essa aula aqui é para você aprender. Vocês podem ter certeza, tá? Eu tenho todos os estatutos aqui na minha cabeça há anos, né? Então você pode ter certeza aí que você vai gabaritar este assunto, né? Você vai gabaritar esse assunto aqui. Basta você ter paciência, assistir às aulas, fazer as anotações, né? Ah, professor, como é que eu estou assistindo a aula? Cara, a primeira coisa, você tem que estar com o seu caderninho aí já na mão. Tá? Na mão, fazendo as anotações. Então vamos lá, artigo 1º. Tá? O regime jurídico único dos servidores públicos do município de Rondonópolis, tá? Bem como das suas autarquias e fundações, é o estatutário instituído por essa lei. Então qual que é o regime jurídico único? É o estatuto, a lei 1752 de 90. Né? Ó, servidores públicos do município de Rondonópolis, né? Quais são os servidores públicos? Os vinculados à prefeitura e à Câmara Municipal, bem como as autarquias e fundações, que são o quê? Membros da administração pública indireta. Parágrafo 2º, né? Aliás, artigo 2º, né? Para os efeitos desta lei, servidores, né, são funcionários legalmente investidos em cargos públicos de provimento efetivo ou em comissão, né? Aí ele traz aqui, né, a classificação, né? Ele colocou aqui, ó, servidor público, né? Ok. Servidor público, presta atenção. Primeira coisa, tá? Essa estrutura, antes, né? Nosso marco aqui é a Constituição de 88.
Tá? É o marco, é a Constituição de 88. Então, o que acontece, né? Isso aqui foi uma estrutura da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998. Antes disso aqui, esse cara aqui era chamado de funcionário público, né? Aí. O Constituinte fez questão de tirar essa questão de funcionário, porque diz que não funcionava, né? Aí ele fala, não, você está ali para servir o povo. Então, por isso que trouxe a estrutura de servidor público, né? Então, o que acontece? Para o cara ser servidor público, né, tem que ter o quê? Um provimento. O que é um provimento? Né? É a entrada, né? Através de uma nomeação, ó. Isso aqui são assuntos da próxima aula. Nomeado, provimento aonde? Num cara que é chamado de cargo. Um cargo público. Este cargo público, preste atenção, obrigatoriamente ele é criado por lei. Ele é criado por lei. Ó, criado por lei, tá? Esse cargo público, ele tem o quê? As suas atribuições. Ou seja, quais são os seus produtos para realizar, né? Beleza, então o que ele falou? É um provimento ao cargo público, né? De duas pessoas. Olha só. Esse cara aqui que é chamado de efetivo e esse cara aqui que é de comissão. Ó, então, ambos, tá? Ambos, o efetivo e a comissão, são servidores públicos. Questão de prova. Professor, qual que é a diferença? Simples, né? Este cara aqui, ele é por concurso. Concurso público. E esse cara aqui é por nomeação, tá? De livre, de livre nomeação e exoneração. Desculpa, vamos lá, escrever certinho aqui, né? Ó, de livre nomeação e exoneração. Então, qualquer não tem o quê? A estabilidade. O concurso público efetivo pode produzir um efeito chamado a estabilidade. Professor, estou entendendo. Cara, aqui você vai entender. Então, servidor público, na prova, é o efetivo e o comissionado. Qual que é a diferença? A forma de provimento. Tá? Provimento, concurso público é efetivo, beleza, né? E o outro, livre, nomeação e exoneração. É o cargo comissionado. Tá? Professor, o efetivo pode ocupar o cargo de comissão? Pode. Tá? Ele pode ocupar o cargo de comissão e a gente veremos isso aí. Ele pode estar ocupando. Agora, ele pode ser exonerado a qualquer momento do cargo de comissão, ele volta para o cargo dele anterior. Tá? Então, esse aqui é o artigo 1º. É muita parte conceitual, né? Mas depois a gente vai dar uma acelerada aí no nosso assunto. Mas isso aqui é importante você ter essa compreensão. Isso aqui é a base do estatuto. Né? Beleza? Vamos lá, continuando, né? Então, olha lá, o regime jurídico dos servidores públicos do município de Rondonópolis, bem como das suas autarquias e fundações públicas, é o estatuto instituído por esta lei. Para os efeitos desta lei, servidores são funcionários legalmente investidos, ou seja, providos, né, em cargos públicos de provimento efetivo ou de carreira e em comissão ad nutum de livre nomeação e exoneração. Artigo 3º. Qual que é o trabalho do artigo 3º? O artigo 3º trouxe o quê? O conjunto, o conceito de cargo público. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previsto na estrutura organizacional que deve ser cometido a um funcionário. Está aí, né? Então, é o cargo público, a gente já viu isso. Então, o cargo público, ele é criado por lei. Tá? Ele é criado por lei. Ali, ele tem a definição das suas atribuições. Ele vai ser preenchido por uma pessoa. E essa pessoa que vai preencher esse cargo tem a responsabilidade de quê? De fazer cumprir as suas atribuições. É isso. Agora, você tem cargo de carreira, você tem cargo em comissão. Ambos têm as suas atribuições.
ambos os ocupantes deverão o quê? Cumprir essas atribuições, né? A um funcionário. No caso aqui, a funcionário é um servidor público, porque lá no artigo 2º ele trouxe essa estrutura de funcionário. Parágrafo único. Isso aqui é diferente, viu? Ó, a União não trata de funcionário, o Estado também não trata de funcionário. Ambos tratam de servidores. E aqui não. Aqui o Estatuto, ele fez questão de tratar o quê? De tratar como fosse funcionário ainda. Lembrando, ele trouxe o quê? O resquício diante da Constituição de 88. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, já expliquei, com denominação própria. O que é denominação própria? O nome. Por exemplo, professor, beleza, denominação médico, enfermeiro, assistente de administração, assistente jurídico, analista jurídico. Essa é a denominação própria. E essa denominação própria tem outra característica. Um não pode invadir a do outro, que dá desvio de função. Tá? Ok. Denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos, né? Ou seja, o que significa? É uma remuneração, ele é um profissional, ele não trabalha de graça. Ele ocupa o cargo, ele tem um produto, ele tem atribuições, ele tem as responsabilidades dele no ocupar do cargo, e em contrapartida ele vai receber um salário, ele vai receber seus vencimentos, né? Beleza? Fechou? 10, né? Então é o seguinte, vamos lá. Isso aqui cabe explicação, né? Aos brasileiros, tá? Aí eu pergunto, nós temos quantos tipos de brasileiros? Tá? Nós temos quantos tipos de brasileiro? 2 tipos. Brasileiros natos, tá? E brasileiros naturalizados. Professor, brasileiros natos é quem nasceu aqui. Eu, você, maioria, né? Naturalizados, vamos supor lá que o venezuelano ele é um estrangeiro. Ele é um estrangeiro. Tá? Ele é um estrangeiro. E aí, professor? Ele é um estrangeiro. Ele não pode fazer concurso público. Agora, se ele conseguir a naturalidade brasileira, ele é brasileiro. A Constituição diz que não podemos ter distinção entre um e outro. Tá? Nós não podemos ter distinção entre um e outro. A Constituição é bem clara em relação a isso, né? Então não pode estrangeiro, mas se o estrangeiro conseguir naturalização, ele pode estar ocupando um cargo lá no município de Rondonópolis, né? Aqui eu faço uma aula ampliativa, eu já estou ajudando vocês a estudar um pouquinho a Constituição, a lei orgânica do município, né? Beleza? Então tá aí, né? Agora é o seguinte, professor, né? Nós temos aqui uma exceção, tá? Desse aqui, ó, brasileiros, né? Que é estrangeiros. Ó, existe uma condição de um estrangeiro, vou colocar aqui o sinal de equiparado, tá? Que pode estar ocupando. É o caso, né, dos portugueses. Olha aí. Os portugueses. Então, os portugueses, pelo princípio da reciprocidade constitucional, ele é um estrangeiro residente no Brasil, ele é estrangeiro, ele é português. Ele pode ir fazer o concurso de Rondonópolis, ele não é brasileiro nato, nem naturalizado, e ele pode tomar posse. Pode, prof? Pode tomar posse. Por quê? Porque a própria Constituição garante isso aos portugueses, né? Dado aí que o Brasil foi colônia por centenas de anos aí de Portugal, o nosso laço com Portugal é muito grande, né? Agora, princípio da reciprocidade. A aplicação desse dispositivo, atenção, isso cai em prova de concurso. Eu estou explicando para vocês aqui nível Harvard, tá? Eu gosto de explicar sempre um pouco mais, com mais aprofundamento, ainda mais na primeira aula. Para quê? Para que você fique seguro, tenha autoconfiança e pode falar, pode vir qualquer prova, qualquer questão, pode vir, vem, pode vir que eu estou preparado, né? O que acontece? Se lá em Portugal o governo português não ampara esse benefício de brasileiros ocuparem cargos públicos lá, aqui também não poderá, tá? Aqui também não poderá, beleza? Aqui não poderá, então isso aqui é a regra, tá, de estrangeiros que segue aqui, tá? A gente vai aprofundar, beleza? Então, portugueses equiparados, vou colocar aqui, equiparados, né, pelo princípio da reciprocidade.
Beleza? Brasileiros, ok, né? Beleza, dominação própria, cofres públicos, né? Vencimento, porque ele é um profissional, não pode trabalhar de graça, ele tem um produto, tá? Ele tem um produto, beleza, vamos embora. E nisso, né, vamos aqui, né, para completar aqui nosso dispositivo, está aqui, né? Ó, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Beleza, né? Assim como os estrangeiros na forma da lei. Então, o que acontece, né? Lá na Constituição Federal, ele colocou o princípio, né, da acessibilidade aos brasileiros. Estrangeiros, nós temos a condição do quê? Do português equiparado, beleza. Mas nós temos uma outra condição de estrangeiros que possam estar ocupando cargos públicos no Brasil. Brasileiros, norma de eficácia contida. A lei poderá estabelecer requisitos para o acesso. Por exemplo, idade, escolaridade, né? Não é qualquer tipo de brasileiro. Estrangeiros, norma de eficácia limitada. Depende de uma lei para implementação. Tá? Professor, que tipo de estrangeiros que a lei ampara, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Na lei 8.112, de 90, que é o Estatuto Federal, e a lei complementar 0490. Ambos falam, né, que são para os cargos científicos, técnicos, né, de universidades. Tá? Universidades, né? E assim por diante, né? Ah, então lá está precisando. Então, universidades, né, hoje é permitido com estrangeiro. Inclusive, eu tive aí uma satisfação não tão positiva, mas eu tive essa satisfação de ser aluno de um professor estrangeiro, peruano, né? Tá certo? Peruano na Universidade Federal, cara, desculpa, o cara é péssimo professor. Nada, não é preconceito, mas é péssimo mesmo. Se fosse bom, falava, não tem nada a ver em relação a isso, né? Então pode ver estrangeiros também, não só aqueles estrangeiros portugueses equiparados, porque os portugueses equiparados a quem? A brasileiros, né? Nós temos essa situação aqui, que eu tenho que falar para vocês aí, essa situação aí, que isso pode cair em 3 momentos de prova, né? Gravou? Entendeu? É só isso, né? Artigo 4º. Os cargos de provimento efetivo da administração pública municipal direta, das autarquias e fundações são organizadas em carreiras, né? Aí, organizadas em carreiras, né? Ó, carreiras, né? O que é carreiras? Carreiras é diferente de cargo isolado. Tá? Quando você fala carreira, significa dizer movimentação. Essa movimentação, ela se dá de forma horizontal, certo? Ou ela pode se dar, por exemplo, de forma vertical. Tá? Ela pode se dar de forma vertical, né? Por tempo de serviço, por nova qualificação. E essas duas movimentações, né, elas são movimentações de promoção. E essas carreiras são os famosos plano de cargos, né, carreiras e salários, PCCS, né? Aí, ó, os PCCS aí que as categorias brigam tanto, né, para movimentação. Como assim? O cara entra na A1, por exemplo, né? Depois ele vai para o A2, depois ele vai o quê, ó? Para o B2, mudou o quê? De letra, né? Aí ele vai o quê? Para o B3, né? Tempo de serviço, né? E aí tem a estrutura. Então, cada carreira, então todos os cargos, né, estão em carreiras, né? Então, você tem carreira de professor, carreira do magistério, tá? Carreira do magistério, você vai ter cargos de professor, vai ter cargos de quê? De secretário, de assistente, de técnico administrativo, é a carreira de professor. Carreira do legislativo, você vai ter o analista, você vai ter o técnico, né, que são os cargos, né? Então, os cargos fazem parte de carreiras. Carreiras é a aglomeração, né, de cargos aí de acordo com o produto do órgão, né? E cada cargo está vinculado a uma unidade administrativa. As carreiras são organizadas em classes, aí, ó, classes A, B, C, né? De cargos, observadas a escolaridade, nível médio, superior, a qualificação profissional exigidas, bem como a natureza e a complexidade das atribuições a serem exercidas por seus ocupantes na forma prevista na legislação científica, né, legislação específica. É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo os casos previstos em lei.
Esse aqui vai... Eu cobraria hoje na prova esse cara para vocês. Cara, o Estado não quer favor. O Estado quer uma relação profissional. Você passa no concurso, você ocupa um cargo, esse cargo tem atribuições, você vai se dedicar a ele, você vai ter responsabilidade, você vai ser treinado nele, você vai trabalhar, você vai elaborar e vai entregar um produto para a sociedade. Contrapartida, você vai receber um vencimento, um salário, uma remuneração por isso. Tá? Você vai receber isso. Tá? Essa é a contrapartida. E aí, professor? Aí é o seguinte, então não pode ser gratuito. Agora, ele tem casos específicos. Tá? Vamos lá. 2. Para esclarecer. Primeiro, um belo dia você chega em casa e recebe uma notificação da Justiça. Você foi convocado para ser membro de júri, tribunal do júri. Tá? Então você foi convidado para ser membro do tribunal do júri. Então, lá no tribunal do júri, o que vai acontecer no tribunal do júri, tá? No tribunal do júri, o que vai acontecer no tribunal do júri, gente, né? No tribunal do júri, ele vai lá e ele não vai ter remuneração. Outro, justiça eleitoral. Pô, professor, então aquele povo que fica o dia inteiro no dia da eleição não ganha nada. Salário não. Tá, ele pode ter aí o dobro aí de dias de folga no seu emprego, enfim, né? Ele vai ter um benefício nesse sentido. Agora, din-din no bolso não vai receber nada, não. Porque é considerado honoríficos, né? Cargos honoríficos. Então, os casos previstos em lei, aqui, mesários, né? Mesários, jurados aí, não tem remuneração. É uma exceção porque não tem, porque ele vai fazer um exercício gratuito. Beleza? Fechamos aí a nossa primeira parte, né? E aí vamos aí, Elon Musk, né? Esteja sempre pensando em como você pode fazer melhor. Cara, noção de qualidade total, né? De melhoria contínua, né? Eu, particularmente, eu sempre faço isso. Como é que você pode estar sempre melhorando? Uma evolução. Tá bom, gente? Pessoal, um forte abraço aí. Fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.